A partir de agora, eu estou iniciando aí a gravação da nossa aula, ok? Então, como eu havia dito, nós vamos trabalhar hoje alguns aspectos relacionados à responsabilidade civil. Como os senhores e as senhoritas podem perceber, hoje eu estou vestido de uma maneira um tanto quanto atípica das outras aulas, dos outros vídeos, ok? Que hoje eu fui fazer uma doação de sangue e aqui eu aproveito o momento para convidar a todos aí a que doem sangue, claro, os que puderem, né, e os que conseguirem. Principalmente os homens que aqui estão, que nós homens somos um pouco mais fracos, mais frágeis, vamos assim dizer, para agulhas, né? Eu também tinha esse problema muito grande, mas doar sangue me fez tão bem que, lógico, não vou falar que é agradável, porque não é, mas eu consegui superar. Antes eu tirava sangue, eu quase desmaiava, quase morria, né? Hoje eu dou o sangue tranquilo, vou sozinho e volto sozinho, sem nenhum perigo. Então fica aí a dica para quem os nossos bancos de sangue estão precisando bastante, beleza? Bom, então vamos começar aqui a conversar um pouco, sem mais delongas, sobre a responsabilidade civil. Então, quando eu penso em responsabilidade civil, eu gosto bastante de um conceito que é da professora Maria Helena Diniz, que ela diz que a responsabilidade civil nada mais é do que a aplicação de medidas que obriga alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato próprio, imputado, de pessoas por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda, dentro da perspectiva de responsabilidade subjetiva, ou ainda de simples imposição legal de responsabilidade objetiva. Claro que quando nós pensamos em responsabilidade civil, nós estamos vendo aí um conceito clássico, ok? Então, o conceito da professora Maria Helena Diniz é um conceito clássico da responsabilidade civil, vamos assim dizer, porque atualmente nós vamos discutir quais são as novas funções da própria ideia de responsabilidade civil. E a importância dos senhores e das senhoritas aí, como futuros promotores, no que tange ao dano moral coletivo, enfim, ou até pensando dentro da perspectiva do dano social, que são facetas, vamos assim dizer, da responsabilidade civil, que vai além da proteção individual, então vai além da proteção da esfera jurídica individual. Então, eu me preocupo aí dentro daquelas características de direito coletivo, individual homogêneo e direitos difuso, que é o caso do dano difuso. O dano difuso ele vai ser instaurado pelo professor Junqueira. Bom, quando nós pensamos em responsabilidade civil, assim como nós vimos lá na parte geral, então quem quiser rever, tem os vídeos lá. O primeiro vídeo que eu trabalhei da parte geral, eu falei da ideia de constitucionalização do direito civil. Então, quando nós pensamos em responsabilidade civil, ela também tem que vir nessa perspectiva. E dentro dessa perspectiva, eu coloquei aí 3 exemplos práticos, então os senhores podem acompanhar lá pelo material que foi disponibilizado. 3 exemplos práticos da constitucionalização, vamos assim dizer, né, no que tange a matéria de responsabilidade civil. O primeiro exemplo, que é a questão relacionada à imprescritibilidade da pretensão indenizatória em caso de tortura, tá? Então, o STJ firmou um entendimento. Claro que esse entendimento é específico nessa ação indenizatória em caso de tortura, beleza? E, inclusive, isso está lá na jurisprudência em tese, que é uma ferramenta que o STJ traz, é a tese 3. Então, se você tem direito a essa indenização, nós estamos diante de algo imprescritível. Claro que com esse precedente do STJ, dá para a gente fazer em algumas situações uma linha de argumentação também nesse sentido, que até nós comentamos um pouquinho lá quando nós vimos os direitos da personalidade. Então, nós podemos eventualmente começar a discutir. Será que, por exemplo, a violência doméstica, ela também seria imprescritível, os danos decorrentes da violência doméstica? Ou vamos pensar em violência sexual. Tem um caso que foi recente, que é o caso do João de Deus, em que você tinha ali
não sei como foi qualificado do seu ponto de vista penal, se foi estupro mediante fraude ou não, mas você tem ali pessoas que estão, de certa forma, psicologicamente dependente daquela quase entidade, vamos assim dizer, e que agora tiveram coragem de revelar os abusos. E aí? Está prescrito ou não está? Claro que nós estamos discutindo aqui sobre o ponto de vista da responsabilidade civil, beleza? Porque a responsabilidade civil ela tem uma preocupação muito grande em tutelar a vítima. Nós temos que lembrar que o direito penal ele tem uma outra característica, uma outra visão, beleza? Então, dentro do ponto de vista da responsabilidade civil, com essa perspectiva da constitucionalização, eu poderia ou não pensar em prescritibilidade dessa pretensão indenizatória. Então, repare aqui que eu falei da pretensão indenizatória, ok? Então, se eu posso ou não entrar. Então, eu fujo daquela discussão que nós vimos lá em prescrição, do que é a prescrição da pretensão e o que é a imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Beleza? Um segundo exemplo, que também foi muito comentado, enfim, nas redes sociais. Esse primeiro caso nem tanto, mas o segundo caso ele foi um pouco mais. Que é o caso que o pai foi condenado a pagar a indenização de 200 salários mínimos a título de danos morais por não conviver com o filho. O caso que eu coloquei aí foi o primeiro, que ele veio de Minas Gerais. Ele foi lá de novembro de 2005. Depois nós tivemos um pouco mais famoso, que é um caso de uma moça, tá? Que também envolve a questão do abandono afetivo. Então a gente começou a discutir o papel da responsabilidade civil nessa perspectiva de constitucionalização, de respeito à dignidade da pessoa humana. Qual que seria o papel da responsabilidade civil nessas relações afetivas? Essas relações afetivas que são tão importantes, né, para o nosso direito privado atual. Inclusive, fica a dica aí para vocês, na condição de promotores, enfim, na atuação de vocês, vocês podem trabalhar com essa ideia da responsabilidade civil enquanto um instrumento para, vamos assim dizer, amenizar o abandono afetivo, beleza? E o terceiro exemplo é um exemplo que está sumulado pelo STJ, aqui parece que a lei da imprensa nessa perspectiva aqui, ela já foi declarada pelo STF inconstitucional, mas de qualquer forma, a súmula 281 do STJ já falava que a indenização por dano moral não estaria sujeita à tarifação, que a lei da imprensa previa, tá? Discussão contemporânea que nós podemos fazer é a reforma trabalhista, né? Que ela vem e coloca ali uma espécie de tarifação. Claro que em termos práticos, meus queridos e minhas queridas, nós sabemos que os juízes, de certa forma, tendem, né, a ter aí um parâmetro, vamos assim dizer, e muitas vezes, se vocês pegarem, por exemplo, as decisões do nosso tribunal mesmo, não são todas as decisões, não são todos os votos, os acordos, que discute ali o quanto, né, o porquê que você vai arbitrar aquele valor, tá? Isso se dá por dois motivos. O primeiro motivo, assim, na minha percepção, o primeiro motivo é que as indenizações de danos morais no Brasil é uma piada, não é verdade? A indenização muitas vezes é um outro dano moral. Cito aqui um exemplo de uma cidade próxima da nossa região aqui, uma cidade pequena, em que a pessoa estava lá dentro da sua casa, enfim, no âmbito da sua intimidade, era um homem, um senhor já, um homem um pouco mais experiente, vamos assim dizer, e ele estava com algum instrumento, não sei se era uma cenoura, enfim, me enfiando no ânus, e isso acabou vazando para toda a coletividade, tá? Então imagine aí a gravidade de uma questão que nem essa, o cara estava lá dentro da casa dele, enfim, fazendo, o problema é dele, não é problema de ninguém, enfim, mas isso vazou. E o dano moral na época, se não falha a memória, foi de R$3.000. Então, quer dizer, o respeito à dignidade do cara não tem, né? O respeito não tem. Foi visivelmente ferida o direito dele à privacidade, mas, enfim, nós temos esse problema. Portanto, se nós temos esse problema que o dano moral, ele é meio que banalizado, tá? Pelos valores,
acaba que no dia a dia do operador do direito não há uma preocupação tão grande nas petições iniciais, tá? Se não há uma preocupação tão grande nas petições iniciais, quiçá na decisão judicial, na verdade. Porque se o 489 exige uma decisão judicial adequada, por óbvio que nós temos que ter uma inicial adequada também, não é verdade? A gente não consegue tirar leite de pedra. Então, eu até entendo que muitas vezes essas matérias relacionadas aí à responsabilidade civil, elas são dadas pouca importância. Então, você não tem uma discussão como deveria ter, beleza? Cito aqui um exemplo, eu advogo bastante no Tribunal do Paraná, enfim. E em uma dessas minhas idas, eu estava lá e tinha na Câmara que discutia algumas questões relacionadas à responsabilidade civil. Teve dois casos no mesmo dia que me chamou muita atenção. O primeiro caso, que é relacionado ao consumidor, ok? Então, a empresa, a instituição financeira, enfim, a empresa não havia dado baixa no gravame e a pessoa, enfim, fez todos os procedimentos, daí entra naquela questão de que o fornecedor não resolveu o problema, né? Nós vamos conversar um pouco isso depois. E o dano moral foi majorado para 15 mil. Então, em primeira instância, tinha sido bem menos. Em segunda instância, foi para 15 mil reais. Tá? Falando em relação de consumo. Numa outra circunstância que também era relação de consumo, mas era de uma médica, em que essa médica ela foi fazer um exame em determinado laboratório. Então, pensem bem, uma médica de Curitiba, professor da Universidade Federal do Paraná. Tá? Para a gente entender a dimensão econômica das partes. Ela fez determinado exame, o exame não deu nada, enfim, e ela foi e tirou a vesícula. Só que ela tirou a vesícula e ela ficou um ano inteiro sofrendo de dor, porque não passava dor, não passava, voltava no médico, não ia. Após um ano, ela resolveu fazer um reteste e ela mandou lá para o Albert Einstein e descobriu que ela tinha um câncer. E esse câncer que ela tem é um câncer bem agressivo, que a sobrevida dele geralmente é de 1 ano a 2 anos, fazendo tratamento, tá? Assim, estou falando por cima, né? Assim, não tenho conhecimento técnico, não tenho conhecimento tanto do processo, nem o conhecimento técnico médico, mas por cima do que deu para entender ali nas discussões, nos debates. E aí você tinha, e após esse 1 ano, ela teve uma sobrevida de 2 ou 3 anos ainda com o tratamento. Então ela entrou com uma ação contra o laboratório, claro que os filhos que terminaram a ação, né? Mas vocês não adivinham o valor do dano moral, que foi de 50 mil reais. Então, quer dizer, deixar de baixar o gravame, dar um dano moral de 15 mil e a pessoa morrer, né? Por um erro ou, enfim, uma falha, né? Do laboratório, 50 mil reais. Então, a gente tem essa problemática, tá? Então, por mais que eu falo que não há uma tarifação, nós sabemos que na prática, até pela ideia da nova sistemática do CPC, que, ao meu ver, caberia condenar, por mais que nós temos uma súmula do STJ, mas que, ao meu ver, tem que ser superada, que caberia a sucumbência parcial dentro do pedido de dano moral, já que você tem que quantificar, né? Porque nós somos obrigados a quantificar. Então, teria que ter uma sucumbência parcial. E é difícil a decisão que dá essa sucumbência. Mas, enfim, vamos avante. Então, nesse caso aí, querendo ou não, a forma que nós estamos estruturados sob o ponto de vista processual, a gente acaba aí se prendendo, né, aos limites que o tribunal vai dando. Não deixa de ser uma espécie de tarifação. Tomei muito cuidado, porque uma vez eu me lembro que eu vi no site do STJ. Então, no site do STJ falava lá assim, quanto que o STJ dá por, enfim, de dano moral. E ele fazia como se fosse uma tabela, tá? Nós temos que lembrar que aquilo ali é feito pela parte de imprensa. Não existe nada, sob o ponto de vista do direito, para a gente tarifar o dano moral. Acredito que uma das piores discussões que nós temos, quando a gente fala em dano moral, é justamente a gente debater o quanto, né? Porque o dano moral eu falo em compensação e não reparação. E o que me compensa? Na verdade, é um pouco difícil. Claro que a gente discute também hoje outras formas que não apenas a econômica para compensar aquele ato, né, ensejador da responsabilidade civil. Pois bem, então se nós já sabemos aí
que a responsabilidade civil é quando vai ser dada uma medida a alguém em decorrência de um ato. Então, por isso que nós estudamos lá, o ato e fato jurídico, tá? Que ato é esse? Bom, para eu ter a responsabilidade civil, então eu vou ter a incidência da responsabilidade civil sempre quando eu estiver diante de um ato ilícito. Portanto, o pressuposto da responsabilidade civil, é o ato ilícito. E nesse sentido, o artigo 186 do Código Civil, ele vem e diz para nós essa questão. Então ele diz o seguinte, ó, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então nós estamos falando de uma ação ou omissão. Aqui dentro dessa perspectiva não me interessa se eu quis fazer ou não. Estão vendo? Então, quando a gente discute a culpa na responsabilidade civil, não me interessa. Não é aquela coisa que fala assim, mas eu não quis dizer isso. Não me interessa. Porque quando nós pensamos em ato ilícito, dentro da perspectiva do artigo 186, nós temos a lesão de direitos mais o dano. Nós temos a lesão de direitos mais o danos. Aí, meus queridos, que entra alguns pontos que a internet é um problema. Eu me lembro de uma entrevista no programa do Jô, de uma atriz, ela fazia o vídeo show. Eu esqueci o nome dela, alguém me ajuda aí no chat? Não sei se vocês lembram. Mas ela fez alguns comentários contra o ministro Gilmar Mendes. E é uma atriz, assim, ela é bem engraçada, essa atriz. Ela fazia vídeo show e depois ela foi fazer novelas. E ela é feminista, enfim, tem todo essas pautas, vamos assim dizer. E a Mônica Iose. Obrigado, Elber. E a Mônica Iose, ela pegou no programa do Bial. Nossa, hoje a cabeça tá boa, hein? Eu tirei sangue e a cabeça fica ruim. Vamos lá. Ela, no programa do Bial, ela falou que ela achava um absurdo ela ter sido condenada em danos morais porque ela ter, enfim, xingado, enfim, ou lesado o direito do Gilmar Mendes. É porque, dentro da ideia de responsabilidade civil, pessoal, diferente do direito penal, nós não temos a exceção de verdade. Estão vendo? Nós não temos a exceção de verdade. No direito penal eu tenho. Crimes contra a honra, eu tenho. A minha matéria de defesa pode ser exceção de verdade. Olha lá, falei isso, mas é verdade. Eu xinguei ele de filha da puta, mas a mãe dele trabalha lá no cabaré. Estão vendo? Na responsabilidade civil isso não cabe. Então, assim, ela ficou muito indignada com isso, mas é porque é que as pessoas não entendem que quando eu falo em ato ilícito, eu estou pressupondo a lesão de direitos, mas o dano, acabou. Eu cometi um ato ilícito. Claro que no quantum a gente pode discutir a participação de cada um, não é verdade, nessa lesão. Aí sim a gente pode discutir. Mas que houve a lesão, houve. E para vocês terem noção do que eu estou falando, recentemente eu estava nas redes sociais, e nas redes sociais eles estão colocando a foto de um rapaz que diz que, enfim, mas falava de violência sexual desse rapaz, e segundo as pessoas que colocaram lá, ele foi absolvido mesmo tendo prova de DNA, bababá, bababá, bababá. Eu acho muito difícil, né? Eu acho muito difícil, porque nós sabemos aí que os crimes sexuais, enfim, o cara ser condenado é muito fácil, né? Se ele pega uma mulher que consegue ali fazer uma denunciação caluniosa, falando igualzinho do começo ao fim, o cara tem uma chance muito grande de ter um problema, né? Mas, por que eu chamei o detalhe dessa questão? Porque uma menina, filha de um amigo, né, ela é novinha, tem 19 anos, ela postou isso daí. E assim, as pessoas começam a compartilhar. Na hora eu já falei, olha, toma cuidado, né? Enfim, por mais que você tenha certeza disso daí, que eu acho muito difícil, mas você pode estar cometendo até, inclusive, um crime, né? Então, sob o ponto de vista da responsabilidade civil, isso daí é batata. Casos que nós tivemos recentes, que as pessoas estão, assim,
com uma boa intenção, é o exposed. Já ouviram falar nessa questão que teve? Teve uma época atrás. Começou em algum país fora, daí primeiro veio em Vitória, daí, enfim, vazou para todos os lugares. E o que era isso? Era um local em que as mulheres, em tese, porque depois desvirtuou, falariam lá de situações abusivas, né? E começou a crescer no sentido de que algumas meninas, enfim, adolescentes, 16, 17 anos, 18 anos, algumas jovens começaram assim, eu acho que ele cara é um babaca, e colocava o nome do cara lá. Então, assim, se colocava todo mundo como se fosse um estuprador, né? Então, todas essas questões são muito perigosas, porque o conceito de ato ilícito está relacionado a essa lesão de direitos mais danos. Não me interessa, sob o ponto de vista do direito civil, para eu cometer ato ilícito, a minha vontade. Não me interessa. Mas o problema é seu. Você não sabia, mas fez. Claro que no quanto pode amenizar ou não, tá? Bom, só que o Código Civil de 2002, ele vai um pouco além. Então, ele não coloca ato ilícito só essa questão clássica, que é a lesão de direitos mais dano. Porque para eu ter a responsabilidade civil, necessariamente eu preciso da lesão de direitos mais danos, em regra, tá? Então, a gente vai falar aqui em regra porque nós temos novos danos, vamos assim dizer. Mas o conceito de ato ilícito, ele vai um pouco além, e eu acho que o legislador foi muito feliz quanto a isso, porque no artigo 187, ele vem e fala, olha, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, olha que interessante. Lembra que eu comentei, em uma das primeiras aulas, que a estrutura do nosso Código Civil, ele tem como pressuposto a eticidade? O que isso quer dizer? Que os nossos institutos foram feitos dentro de uma ideia de eticidade. Que ele tinha uma perspectiva de sociabilidade, que os nossos institutos foram formados, então a base do nosso código privado é essa. E os institutos foram formados com base nessa ideia de função social, com base na ideia de eticidade. Então, dentro dessa perspectiva, eu também vou perceber que aquele que abusar do direito que a princípio ele tem, ele também vai cometer ato ilícito. E nesse sentido, inclusive, o enunciado 37 da primeira jornada de direito civil vai dizer que essa responsabilidade civil aí decorrente do abuso de direito, ela independe de culpa. E ela vai se fundamentar num critério objetivo finalístico. Estão vendo? Por que objetivo finalístico? Porque eu vou ter esses 4 conceitos jurídicos indeterminados, em que o juiz vai verificar no caso prático se ocorreu ou não abuso do direito. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, imagine a seguinte situação. Eu sou um senhor aposentado e eu vivo de renda. Eu tenho um contrato de locação comercial com uma moça e essa moça ela trabalha aí com estética feminina, tá? Então ela faz depilação, faz sobrancelha, enfim. Quais dias, pelo menos acredito eu, né, que dá mais movimento? Geralmente mais no final de semana, não é verdade? E ele olha assim e fala, nossa, mas quanta moça bonita, vai lá, né? E ele vê no contrato dele e verifica que ele tem o direito, que isso é uma cláusula básica de um contrato de locação, que ele tem o direito de ir lá supervisionar. E ele resolve chegar lá e falar, olha, eu quero ver, né, a cláusula contratual me autoriza, então eu quero supervisionar o imóvel. Qual que é o fundamento de você permitir que o proprietário fiscalize, vamos assim dizer, esse imóvel? O objetivo é que ele resguarde seu direito de propriedade, né? E esse senhor começa a fazer a cada 15 dias, a cada uma semana, enfim. Ele começa a ir lá várias sextas-feiras. A locatária chega para ele e fala, olha, o senhor quer fazer isso aí? Não tem como o senhor vir na segunda-feira de manhã, por exemplo, que é um horário que não tem gente, né? Enfim, mas ele insiste em fazer isso na sexta-feira.
E aquilo começa a causar um certo desconforto para aquelas mulheres que estão ali. E, consequentemente, as mulheres param de ir. Isso gera uma consequência material, não é verdade? Para aquela atividade econômica. Dentro dessa perspectiva, eu posso falar em abuso de direito? Sim, eu falo em abuso de direito, inclusive pensando dentro de uma tutela inibitória, obrigação de não fazer, dentro de uma tutela reparatória, danos materiais, eventualmente danos morais. Então, percebem como o próprio legislador ele vai ter essa preocupação de conceituar o abuso de direito como um ato ilícito. E aqui eu chamo a atenção dos senhores e das senhoritas, porque se nós observarmos algumas decisões dos nossos tribunais superiores, e aqui eu cito especificamente uma decisão que eu até comentei, que quando o STJ afastou a proteção do bem de família, foi com base no abuso de direito. Foi com base no ato ilícito. Estão vendo? Então, quando eu penso em ato ilícito, não é só aquela questão lá que é eu praticar um ato contrário à norma jurídica, em sentido amplo. Mas também eu exercendo o meu direito, mas de forma proporcional. Aliás, desculpe, desproporcional. Aqui eu chamo a atenção dos senhores e das senhoritas, por exemplo, na lei de alienação parental. O que é a alienação parental? Que vocês vão enfrentar tanto, isso no dia a dia enquanto promotores. É quando uma das partes que está ali, enfim, genitora ou genitora, ou pode ser até os avós, enfim, mas alguém que está vinculado ali às crianças, está cometendo atos, enfim, que prejudica a criança muitas vezes sem saber. E eu não quero acreditar, que aquele familiar quer fazer isso de propósito. Não é verdade? Eu não quero acreditar que ele quer fazer isso de propósito. Olha um exemplo. Eu tenho um caso no escritório em que, nossa, é um inferno a relação familiar. Mas, enfim, a gente vai tentando ali amenizar essa situação pensando no melhor interesse da criança, né? Porque muitas vezes... Ô, meu caro Giovanildo, achei que você ia ficar aí aparecendo. Bom, nesse caso, os genitores, eles tiveram um problema patrimonial. E a genitora perdeu, tá? Então ela perdeu. Meu Deus do céu, virou um inferno a vida deles. Né? Eu sempre orientei ao meu cliente ele tentar, na medida do possível, né, compreender aquela situação e tentar ir relevando, mas são coisas assim, por exemplo, que ela faz, que eu não acredito que ela faz por consciente, né? Porque nenhuma mãe, em tese, deveria prejudicar o filho. Mas, por exemplo, o dia que o filho tem que ir com o pai, ela faz atos tipo assim, nossa, será que seu pai hoje, nossa, hoje que a gente vai no circo, aí o menino não quer com o pai, ele já vai lá, vira o capeta, daí já briga com os primos, aí já vira aquele inferno. Aí no outro dia que vai com o pai, ela fala, nossa, justo hoje que eu ia levar na piscina com seus primos aqui. Então ela vai fazendo isso, e, enfim, e são várias atitudes, né, que daí também não poderia entrar em tantas questões tão peculiares nessa situação aí, tendo em vista o segredo de justiça, né? Mas, enfim, são atitudes que eu não acredito que a pessoa faça em sã consciência. Eu não acredito que uma mãe, quando faz isso, eu estou falando desse caso específico, tá? Porque um pai também pode fazer. Eu não acredito que a mãe, quando ela faz algumas questões, ela está fazendo pensando em prejudicar seu filho. Muitas vezes ela faz inconsciente, mas ela está abusando do direito. Então, se está abusando do direito, logo nós temos aí que parar com essa questão. Nós temos que parar com essa questão, ok? Porque nós temos como pressuposto que um dos fundamentos do nosso Estado é a dignidade da pessoa humana. E eu não posso deixar isso acontecer. Beleza? Dentro dessa ideia de abuso de direito, tá? Nós temos em outras áreas também que nos ajudam aí a entender essa questão. Como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, lá na década de 90, ele já vem do mandamento constitucional, então
todo o nosso sistema de proteção do consumidor é um sistema constitucional, são direitos fundamentais. E o código vem, então, e diz sobre publicidade abusiva. Então, diferente, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não pode alguns tipos de publicidade, não é verdade? A gente não tem essa ampla liberdade. Inclusive porque o artigo 6º, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, diz que a proteção aí no que tange à publicidade abusiva é um direito básico do consumidor. Como se fosse um direito fundamental. Na sequência, ou melhor dizer, não na sequência, mas enfim, isso é tão importante que no artigo 67 e 68 estabelece como crime. Então tem que tomar cuidado, porque a publicidade abusiva, ela é considerada um crime, ok? E no seu artigo 37, parágrafo 2º, ele vai dar um exemplo. Então eu tenho um rol exemplificativo do que viria a ser uma publicidade abusiva. Então, o nosso próprio Código de Defesa do Consumidor, então, quando nós pensamos aí em Código de Defesa do Consumidor, ele vem e nos diz o que viria a ser uma publicidade abusiva. Então, vamos ver o que o artigo 37, parágrafo 2º, vai dizer aí no que tange a publicidade abusiva. Então, ele diz lá, ó, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência das crianças, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. Temos um problema aqui, não temos? Como vocês podem perceber, da leitura desse artigo, a gente verifica que eu deixo muitas questões para quem decidiu o que é ou não abusivo. Como que eu vou decidir? Estão vendo? E aí, a minha primeira preocupação, eu como um grande defensor da liberdade, só que lembrando que liberdade sem responsabilidade não existe, eu como um grande defensor da liberdade, a gente acaba abrindo margem para opiniões ditatoriais. Não é verdade? Para opiniões ditatoriais. E aqui eu cito um exemplo do Covid. O Covid nos mostrou que as pessoas são autoritárias por natureza. O Covid, eles nos mostram isso. Prefeito de cidade pequena te impedindo de você sair da cidade. Sem você ter nada, tá? Sem você ter nada. Não, se você tá na cidade, você não pode sair. Fernando de Noronha, segundo as notícias, diz que só vai permitir a entrada de pessoas que já pegaram Covid. Então, olha lá. Espera aí, pessoal. Estamos num país livre ou não estamos, né? Quer dizer, então, você se cuidou, não pegou Covid, você não pode ir, tá? Se você pegou Covid, não que quem pegou Covid, obviamente, que não, essa lógica não tem, mas enfim. Né? Eu fiz todo o sistema de proteção, fiz o isolamento certinho, eu não posso ir, porque eu não peguei. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, nesse caso, com alguns termos que nós temos aqui, enfim, para a gente entender o que viria a ser ou não uma publicidade abusiva. O que viria a ser ou não uma publicidade abusiva. Agora, meus queridos, eu gostaria que os senhores e as senhoritas assistissem a esse vídeo aqui do YouTube. Eu não consegui colocar, eu dei essa aula sábado passado, eu não consegui colocar aí. Mas vocês conseguem entrar aí agora e assistir esse vídeo? É de 1 minuto, é uma publicidade. Me respondam no chat.
Então, por gentileza, ó, entrem nessa publicidade, tá? E assistam ela. E já a gente volta a conversar. Sem problema, Isabela. Ah, tá. Desculpa. Tá. O link aí, ó. Tô mandando essa publicidade, é uma publicidade de 2005, se não me falha a memória. E é do Fiat Palio. Deixa eu abrir aqui. Isso. Comercial de 2005. No, título do comercial: Presidiário. Então, por gentileza, entram aí e assistam esse daí. Para quem estiver assistindo o vídeo depois, entrem no Google e coloca lá Fiat Palio Presidiário Comercial de 2005, que você vai conseguir assistir. E quem já assistiu, vai colocando as suas percepções aí no chat, por favor. Pesado, né, Elber? Alguém teve a outra percepção? Que percepção que vocês tiveram aí desse... Para ficar pior, só faltou ser um negro no comercial. Só faltou ser um negro, né? Para ficar pior. Claro, pessoal, nós temos que entender que é um comercial de 2015, tá? 15 anos atrás mudou bastante coisa. Assim, os nossos valores mudam. Se nós pensarmos, por exemplo, na Mamonas Assassina, acho que hoje não daria, né? Para ser uma banda infantil, né? que as crianças gostavam, enfim. Então, os valores mudaram. Mas pensem bem, o cara tem um presidiário que tá saindo lá e dá, enfim, entender que ele é bem quisto, né, no meio dos bandidos, vamos assim, os bandidos seriam um preconceito falar, mas enfim, das pessoas que estão presas. E de repente ele olha o carro e, enfim, e no final fala, é irresistível o carro. Poxa vida, se isso não for uma publicidade abusiva, eu não sei o que é. Então, se vocês depois observarem lá nos comentários, os comentários são muito engraçados, né? Porque as pessoas falam, meu Deus do céu, mas que coisa mais né, horrorosa isso daí. Mas, enfim, nós temos esse tipo de publicidade. E esse tipo de publicidade não cabe. Por que não cabe? Claro que, sob um ponto de vista de marketing, isso daí pode gerar um marketing muito negativo, né? Porque nos próprios comentários falam lá assim, por isso que é um dos carros mais roubados, bababá, né? Mas ali me parece que a discussão que tem que ser feita é a questão da ressocialização. Que nós sabemos que isso é um problema. A questão da ressocialização, isso é um problema. E ele é um problema que não é só do Estado, não. O Estado enquanto máquina pública, né? É o Estado nós também. Nós também temos esse problema, porque, enfim, não é fácil você, na condição de empresário, você contratar alguém, né? Ex-presidiário, enfim. Enquanto, na verdade, eles são pessoas normais, mas tiveram ali, enfim, tem uma percepção diferente da vida, né? Do que a maioria, do que o padrão de comportamento comum. Mas a gente tem esse problema, que a gente estigmatiza, né? Bom, esse comercial, eu não vi nada relacionado a ele sob o ponto de vista judicial, tá? Porque nós temos que lembrar que a responsabilidade civil, muitas vezes, ela só vai surgir após ter o ato ilícito, entendeu? Porque a gente também não pode censurar, na verdade. A gente não pode censurar.
Tem um caso que o Tartuccio sempre conta, que é a de Minas Gerais, que é mais ou menos assim. O cara era traficante, ele era homossexual, e quando ele foi preso, o jornal vem e coloca lá, Zé Bicha foi preso. E aí entrou-se com uma ação de danos morais contra ele, contra o veículo, né, de comunicação, e aqui é óbvio que gera dano moral. Ah, mas ele era bicha mesmo, era traficante? Tá, mas qual que é a intenção da notícia, né? Você ressaltar essas questões ou você informar que o cara foi preso? Bom, o Giovanildo falou que trabalhou aí com direito ao esquecimento no âmbito do direito penal no TCC. É um tema interessantíssimo que, enfim, na União Europeia discute-se muito, né? E é difícil, porque e aí? Como que fica? Como que fica? Beleza? Então vamos lá. Um outro caso que eu coloquei aqui, só que esse já foi um caso judicial, tá? Lá de 96. Então olha que interessante. Em 96, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou como abusiva uma propaganda que citava as crianças à destruição de tênis velho. Eu não tive acesso, né, a essa. Eu não consegui achar essa propaganda, mas imagine lá que manda os pirralhinhos todos rasgarem os tênis para a mãe comprar um tênis novo da marca que eles estavam fazendo propaganda, né? É uma típica propaganda infeliz. Se a gente pensar em 96, que o acesso a bem de consumos era bem pior do que hoje, né? Então, aí o coitado pobre vai lá, rasga o tênis dele, achando que a mãe vai dar outro, ele leva só um couro da mãe. Então foi considerada como abusiva aí essa propaganda. Uma outra propaganda, que essa aqui é um pouco mais sensível, que eu também gostaria que os senhores e as senhoritas assistissem, tá? Essa daqui já é mais recente. Vou colocar aí também o link. Todos conseguiram assistir aí, né? Então vamos lá, ó. Entrem nesse link aí, por gentileza. É uma propaganda rapidinho, 30 segundos. Para quem estiver vendo o vídeo depois, entra no YouTube e coloca lá Red Bull Jesus comercial proibido no Brasil. Não, né? Acho que não vai rolar nada hoje, não. Vou pra casa. Jesus, por Deus, como você faz isso? Faz o quê? Está andando sobre as águas. Calma, Pedro. Ele só tomou um Red Bull. Red Bull te dá asas. Nada disso, não é Red Bull, não. Seria, então, mais um milagre? E qual é? Milagre nada. Você só tem que ficar esperto onde tem pedra. Jesus. Aí, ó. Então aqui a gente já tem um problema de ordem religiosa, né? E esse caso aí, nós tivemos uma representação, que foi a representação 41 de 2012, e o CONAMAR, desculpem, suspendeu, então a sexta Câmara de Conselho de Ética suspendeu essa propaganda. Estão vendo como é bem sensível essa questão de ser considerada abusiva ou não? Por que eu digo isso? Os senhores e as senhoritas viram a propaganda da Natura com o Tammy Gretchen? Então, o Tammy Gretchen, para quem não sabe, ele é filho da Gretchen, acho que todo mundo sabe isso, né? Mas, enfim, ele nasceu mulher, enfim, durante muito tempo ele era para ser o substituto da mãe, inclusive trabalhou com a mãe, enfim, de dançarina, então, assim, seria a mãe e a filha perfeita, mas no decorrer do tempo descobriu-se que ele era transexual, então ele virou homem, e hoje ele é casado com uma moça, e eles fizeram um tratamento para ela engravidar. Agora eu não sei se ele já teve filho ou não. E a Natura veio e fez uma propaganda com ele. Quando fez uma propaganda com ele, né, a comunidade, os sensores do Facebook já endoidaram. Porque eu, por exemplo, essa propaganda eu nem ia ter visto. Eu só vi por causa da polêmica. E eu, particularmente, não achei problema nenhum. Tá? Claro que tem pessoas que acham que isso daí ofende a família, os bons costumes, mas enfim. Estão vendo a diferença da questão das propagandas? Essa propaganda, por exemplo, do Tammy Gretchen, da sua esposa, ela não ofendeu ninguém. Por que ofende alguém ter uma família que é diferente da sua? Não vendo? Agora, essa propaganda do Red Bull aqui já é um pouco mais complicada, né? Por quê? Primeiro,
ela vem lá e vai satirizar a questão de um dos milagres de Jesus, que foi ele andar aí, né, sobre as águas. Então a gente tem essa problemática aí, enfim. E nós estamos falando de uma propaganda, tá? Nós não estamos falando de humor, que daí é um outro problema, né? Qual seria o limite do humor? Qual é o limite? Gera ou não gera responsabilidade civil? Eu posso ou não posso censurar? Eu sou muito contrário à censura, tá, pessoal? Eu sou super favorável à responsabilização civil, mas eu sou contrário à censura. A gente não pode censurar. Cada um pode fazer o que quiser, só que arca com as consequências. O fato de eu fazer o que eu quiser, tirar sarro de quem eu quiser, não significa que eu não possa ser responsabilizado. São coisas distintas. Ah, filho, você gosta de zoar os outros? Beleza, você vai ter as suas responsabilidades. Assuma, né? Sobre o ponto de vista que nós estamos discutindo aqui, responsabilidade civil. Então, percebam como nós temos aí uma dificuldade quando a gente fala do que é ou não abuso de direito, né? O que é ou não. A linha é muito tênue do que é ou do que não é. Claro que nós, enquanto operadores do direito, nós temos que ser muito ponderados, tá? E eu tomo cuidado com isso, nessa questão de ser ponderado. Claro que todos nós somos preconceituosos, todos nós temos aí as nossas convicções arraizadas, só que, enfim, nós temos que trabalhar essas questões, né? Nós não podemos, enfim, desvalorizar. O fato de eu não concordar com o casamento entre duas pessoas não me dá o direito de utilizar isso, enfim, de achar que isso não pode ser uma propaganda, enfim. Daí nós temos que começar a pensar, né? O que é a minha opinião pessoal e o que não é. E por que me ofendeu tanto, né? Dentro disso, temos várias discussões que podemos fazer. Como, por exemplo, lá no comercial do Porta nos Fundos. Só que aí eu já, de antemão, já falo que algumas empresas de marketing faz isso de propósito, tá? Vale muito a pena você pagar uma responsabilidade civil, já que eu falei que os valores, né, o quanto sempre são valores pequenos, pela dimensão que dá para você de propaganda. Então, por exemplo, a Natura vendeu muito mais com essa propaganda, tá? Um dos motivos por vender foi justamente por aquelas pessoas que não concordam começarem a falar. Usaram bastante a figura do Marcos Mion, enfim. Porta nos Fundos, mesma coisa. Eu, particularmente, já, assim, no começo eu achava até engraçado o que eles faziam, mas depois eles começaram a apelar demais. E eu, particularmente, enfim, nem sempre é o tipo de comédia que eu gosto. Mas rendeu. E eles trabalham em streams. Então, quem não quis ir lá ver? Então, você tem uma publicidade que, em tese, a pessoa está achando que está ferrando, né? Só que não, está ajudando. Está ajudando a disseminar. Então, a gente tem essas dificuldades. Vamos aí dando sequência ainda dentro da perspectiva do abuso de direito. Então, nós vimos que o Código Civil coloca no 187, o Código Civil traz algumas regras gerais, que se aplicam a outros ramos, né? O Código de Defesa do Consumidor, trabalhei aqui rapidamente, já que os senhores têm a disciplina específica do abuso de direito em publicidade. Agora nós vamos ver o abuso de direito no direito do trabalho. O abuso do direito no direito do trabalho é um abuso, um clássico que nós temos, é o abuso na greve. É o abuso na greve, tá? A greve, ela é um direito que, assim, demorou muito para ser conquistado. É um instrumento de luta para o trabalhador, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, Fábio Brasilino, eu não concordo muito com greve, porque eu acho que a greve, ela não tem muitos efeitos práticos, e eu sou um pouco pragmático, tá? Greve na educação. Quem que você prejudica? Só os pais. Porque o Estado tá cagando. Desculpa o palavrão, mas enfim. O governante tá nem aí para você. E filho do rico tá indo para a escola. Estão vendo? Então eu tenho lá minhas dúvidas se greve funciona ou não. Mas que é um direito, é um direito. E esse direito ele tem que ser feito de maneira adequada. Tanto é que existem medidas que podem ser tomadas do ponto de vista judicial para você declarar o abuso. Uma coisa aqui um exemplo que eu cito para vocês. A APP, que é um sindicato
de professores da rede estadual, professores e funcionários da rede estadual, eles estavam com indicativo de greve. Indicativo de greve numa pandemia, gente. Né? Estavam querendo levar um fumo, de falar que é um abuso de direito, que me parece que não é o momento. Inclusive, tem um movimento a favor da educação chamado Não Me Feder, que é um trocadilho aí com o nome do secretário estadual de educação, de alguns professores, que vem discutir isso daí. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse abuso de direito. A título de exemplo, eu coloquei uma decisão do TRT da 2ª Região, que é lá de São Paulo, que vai condenar o Sindicato dos Metroviários de São Paulo e a Companhia de Metrô a pagarem 450 cestas básicas a entidades beneficentes, por terem realizado uma greve abusiva, que vai causar prejuízo a toda a coletividade. Aqui, pessoal, entra o conceito de dano difuso. Estão vendo? E o dano difuso nós chamaríamos ele de dano social. Então, beleza, você fez greve, atrapalhou a vida de todo mundo, você causou um dano difuso, porque muitas vezes não dá para a gente mensurar, não é verdade? Então, eu fixo um dano. Uma outra situação que é recorrente na Justiça do Trabalho, então quem trabalha com matéria de responsabilidade civil na Justiça do Trabalho, que seria a dispensa do empregado doente. Então, vamos pensar lá, no direito do trabalho, você tem a estabilidade acidentária ou por doença equiparada, tá? Então, se você tem uma doença equiparada, acidente de trabalho, ou você sofreu um acidente, você tem a estabilidade desde que tenha os requisitos. Estabilidade de 1 ano. Só que a gente discute muito, em algumas situações, da dispensa do empregado doente. Então, por exemplo, algumas grandes redes vê que a pessoa está com alguma doença considerada grave e ele pega e dispensa aquela pessoa. Então, ela não tem a estabilidade acidentária. Mas eu reconheço, então é um direito potestativo do empregador de mandar embora, não é? Ele pode mandar embora sem justa causa, não tem problema nenhum. Mas eu reconheço como um abuso de direito. Então, eu coloquei aqui uma decisão do TRT da 4ª Região, que é lá do Rio Grande do Sul, que condenou aí em R$10 mil, considerando aí o abuso de direito. Alguns pontos que é interessante que a gente precisa ver. Primeiro que ele inverteu o ônus da prova. Então, quem precisou provar aí quem precisou provar foi o empregador. Então, o empregador precisa provar que não dispensou ali de forma discriminatória, tá? Um pouco difícil provar isso, mas enfim, direito do trabalho. Inclusive, nesse sentido, nós temos a súmula 443 do TST, que fala da presunção de despedida discriminatória em caso de empregado com doença grave. Aí, claro que a gente vai ter toda a discussão do que é a doença grave. Também usou como fundamento essa decisão o artigo 4º da Lei 9.029 de 95, que proíbe a discriminação para fins de admissão ou manutenção do emprego. E também o artigo 111, no artigo 111, no artigo 111 não, a Convenção 111 da OIT. É uma coisa que é até engraçado, pessoal, e vocês, enquanto futuros promotores, nós usamos muito pouco todo esse arcabouço que nós temos de normas que são internacionais, vamos assim dizer, né? Muitas vezes eu tenho aplicação no direito brasileiro, mas a gente usa muito pouco. No doutorado eu percebi muito isso. Quando nós tínhamos aula com professores estrangeiros da Europa, ou até mesmo daqui da América do Sul, eles utilizavam muito o direito comunitário, enfim, as convenções. Isso não é uma coisa recorrente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente se preocupa primeiro em analisar a nossa legislação. Então a gente tem essa questão, e depois a gente olha aí as convenções internacionais, enfim. Só que a gente não para pensar muitas vezes que essa convenção internacional,
a depender da situação, ela pode ser equiparada à norma constitucional. Não é verdade? Após a emenda 45. Então, aí fica a dica para vocês, que futuros promotores, que estão num curso de Estado Democrático de Direito, em matéria de direitos humanos, por exemplo, não tem como a gente não trabalhar com um paradigma internacional, vamos assim dizer, né? O que nós temos aí nos nossos documentos internacionais. Então, isso é muito importante. Beleza? Bom, uma outra questão, que isso também é recorrente, e aqui eu até coloquei... Eu mandei para vocês a sentença da caipirinha? Não sei se eu mandei. Deixa eu ver. Depois eu vejo se eu mandei, tá? Mas é bem interessante, viu? A Elo acho que já viu. Você viu essa sentença ou não? Não viu? Acho que não, professor. Não estou lembrando agora. Tá, então vamos comentar um pouco. Pois bem, a litigância de má-fé nós sempre tivemos, tá? Então sempre tivemos, desde no Código Antigo nós tínhamos, só que nesse código melhorou-se um pouco, tornou um pouco mais incisiva. Então o Código atual, quando ele vai discutir a litigância de má-fé, e lembrando que o CPC atual, ele trabalha dentro dessa perspectiva da eticidade também. Ele fala em cooperação, ele fala em respeito à boa-fé objetiva. São várias questões que ele traz, tornando ele muito próximo do Código Civil, tá? Tornando ele muito próximo do Código Civil. Então, entre o artigo 79 e 81, nós temos lá algumas situações que, se o advogado se comportar daquela forma dentro do processo, nós estamos diante de uma lide temerária. Isso caracteriza abuso de direito, gera litigância de má-fé. O engraçado, meus queridos, é que antigamente fica muito feia essa palavra, né? Mas antes, rapaz, você ser condenado em litigância de má-fé era quase uma infração ética, né? Falando, nossa senhora, você foi condenado em litigância de má-fé. Aí você pega um advogado com mais de 10, 15 anos de advocacia e pergunta, fala, você já foi condenado em litigância de má-fé? Só que pega um amigo seu, tá? Porque ele pode se sentir ofendido. Só que inclusive, pessoal, eu já perdi a amizade por pedir litigância de má-fé em processo de advogados amigos, tá? Um advogado que era super meu amigo, a gente almoçava, ele tinha um escritório próximo do meu, a gente almoçava juntos sempre. Um dia eu pedi litigância de má-fé, nossa senhora, ele nem olha na minha cara, tá? Mas hoje, enfim, a litigância de má-fé, ela tá mais comum, então não é aquele absurdo, vamos assim dizer. Claro que tem alguns casos que não dá, né? Tem alguns casos que não dá. Mas, enfim, a gente tem aí situações que são mais recorrentes em que você é condenado nessa litigância de má-fé. Beleza? E nem sempre a culpa é do advogado, pode ser da parte. Se a parte escolheu fazer isso, vai fazer o quê? É o problema dela, né? Tanto que a penalidade é para a parte, em regra, não para o advogado. Então vamos ao caso da caipirinha de Curitiba. Esse caso foi muito falado em 2019, né? E como eu queria ter a inicial, mas eu não guardei a inicial, e depois eles colocaram em segredo de justiça. Então o cara foi pra balada, foi num bar, e ele pediu uma caipirinha de 600 ml. Até aí, tranquilo, né? O que acontece? Segundo ele, não veio os 600 ml da caipirinha. Então nós teríamos, em tese, um vício no produto, né? Um vício de quantidade. Até aí tudo bem. Me parece que para resolver o problema, a empresa a caipirinha custava, por exemplo, 29, a empresa deu um desconto de R$25 e mais 2 cervejas. E ele fez uma petição, e o que deu muita repercussão na época, foi que na petição ele ensinou o juiz como faz uma caipirinha. Então ele colocou lá uma receita de caipirinha. E fotos dele com um copo de caipirinha antes, com um copo depois, durante, né? E aquilo repercutiu um monte. O advogado da empresa, com essa repercussão, pediu o segredo de justiça. Porque imagine, se ele entrou, quantas pessoas também não poderiam entrar? E o problema aqui é que é juizado, pessoal. Você catava aquilo lá, qualquer pessoa copiava, que foi lá e eventualmente tivesse a nota fiscal, já entrava com a ação. Então, coitado do empresário, né? Só que o juiz foi muito bom, porque o próprio juiz
Ah, e para piorar com tudo, deu uma revelia ainda. Me parece que foi na audiência de instrução, não compareceu ao representante da empresa. Para acabar com tudo, né? Para ficar aquela coisa boa. E nós sabemos que no juizado, a ausência de comparecimento considera revelia. Então, olha o pepino. Só que, claro, que a revelia não significa que o cara ganharia a ação. E o juiz fundamentou justamente com as fotos dele. E trabalhando dentro dessa ideia do abuso de direito. O juiz falou, olha, você teve esses benefícios, teve esse benefício, e pela sua cara, acho que você não estava triste, não. Porque ele colocou foto assim, ó. Imagina ele com um copão assim, ó, na balada, né? Todo paquitão, e lá aqui, e reclamando. Bom, juiz condenou como litigância de má-fé, então ele teve que pagar lá 10%, se não falha a memória, do valor atualizado da causa a título de litigância de má-fé, para a parte. E também nos juizados, quando você tem litigância de má-fé, você tem que pagar custos e honorários, mais 20% de honorários. Então a gente tem que entender aí que o caso de litigância de má-fé em processo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um caso de Maringá, pessoal, que é um outro exemplo, que tinha um processo principal, tá? Aí veio um outro processo secundário. Nesse outro processo secundário, o autor do processo foi condenado em litigância de má-fé e dava lá um valor de uns 60 mil reais. Eu não sei o porquê cargas d'água. Então, o outro processo ele já estava em execução. Ou cumprimento de sentença, não sei. Ele já estava. Só que ele fez esse outro para tentar parar. E foi condenado em litigância de má-fé. Então, eu tenho aqui um processo que era assim, cobrança milionária de 2 milhões. E tem um outro processo aqui cobrando só de honorários, só da penalidade da litigância de má-fé, uns 60, 80 mil reais. O advogado vem nesse processo aqui, no segundo, no secundário, e atualiza os valores de forma errada. Tá? Quem nunca atualizou errado? Né? É um problema, muitas vezes. Só que o juiz pediu para que ele corrigisse isso, e mesmo assim, após, ele manteve o erro, e estava cobrando, tipo, 2 milhões naquele processo secundário. Então, a parte apresentou exceção de pré-executividade, aí, claro, o problema disso daí, né? Eu tive sucumbência de 10% do valor cobrado por valor devido. Não, que o juiz não deu isso, né? O juiz, mas enfim, está em recurso, que provavelmente vai ser isso. E também a litigância de má-fé. Aí imagina se, em segunda instância, for mantida a litigância de má-fé e for dado 10% da diferença, então pensa lá, 2 milhões para 80 mil. Como que você explica para o cliente? Eu não queria estar na pele para explicar para o cliente, né? Mas vamos lá. Então, esses daí são exemplos de abuso de direito, que pode gerar indenização ou pode gerar a litigância de má-fé, a depender da situação. Sob o ponto de vista processual. Outras questões que eu coloquei aí. Nós discutimos também muitas vezes abuso de direito de propriedade, principalmente algumas pessoas que discutem a função socioambiental. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Me parece que ele estava por aqui. Mas é um livro de uma amiga que ela discute os contratos nessa perspectiva. Bom, acho que eu não estou com ele aqui agora. Mas a gente discute bastante o direito dentro dessa ideia aí do abuso no direito de propriedade. E o professor Tartucci, ele coloca aqui um exemplo no livro dele, que seria o spam como caracterizador de abuso de direito. E foi até legal quando eu vi isso. Logo quando eu entrei no doutorado, pessoal, eu vi que o professor Tartucci escrevia isso. E mais ou menos em 2005 ou 2006, eu fui participar de um evento de uma universidade aqui de Londrina, e eu falava que o spam era abuso de direito. Só que eu falava que era um abuso de direito na concorrência desleal, né? Na hora eu vi várias risadas. Fiquei super constrangido. Falei, ai, caramba. Falei, será que eu tô viajando tanto assim, né? Aí, quando eu entrei no doutorado, eu falei, olha, eu fiquei feliz, né? Porque aquele riso, a minha vontade é de
saber quem estava lá e falar, seus idiotas, lê aí agora, se não é abuso de direito. Mas, enfim, a gente tem essa discussão se o spam... O que é o spam? Né? Acredito que todos conheçam, mas são aquelas mensagens enviadas sem a sua autorização. Eu mesmo, meu e-mail institucional, a empresa que comercializa ele, enfim, não sei como operaciona ele, não sei como eu poderia falar, mas, cara, ela deve vender lista de e-mails, porque eu recebo diariamente muito e-mail de propaganda. E é tudo propaganda desgraceira. Tipo, propaganda de cunho sexual, enfim. Falo, pô, como que os caras me cataram? Porque, assim, se fosse uma propaganda direcionada, né, até poderia ser que alguém pegou em sites jurídicos, mas... Fê, eu tenho um e-mail institucional de um escritório de advocacia em que vem propaganda lá assim, como aumentar o seu tesão. Tipo, meu, no mínimo eles vendem listas, né? Não tem como. Ninguém vai comprar ninguém vai colocar numa lista um e-mail que não tem nenhuma correlação, não é verdade? Então isso seria um abuso de direito? Bom, citei 2 exemplos práticos aí, duas soluções judiciais. Uma do STJ, que é de 2010, que fala que não configura. Então, não configura abuso de direito. Claro que você não vai ter a responsabilização. Mas eu coloquei aí também um julgado do TJ de Rondônia, que ele reconhece como abuso de direito. E logo nós temos indenização. O que se importa dizer? O que importa dizer é que, a depender da discussão que os senhores e as senhoritas tiverem, né, vocês podem tentar chegar e discutir novamente no STJ, se isso daí caracteriza ou não abuso de direito. Mas aí pensando, né, como essas novas tecnologias podem trazer aí novas discussões. Beleza? Bom, então nós vimos que o pressuposto do ato ilícito, ou pressuposto da responsabilidade civil, é o ato ilícito. Nós vimos que o ato ilícito, ele pode ser o descumprimento de uma norma, tá? De uma norma no sentido amplo, ou numa questão do abuso de direito. Beleza? Dentro dessa perspectiva, nós temos que dividir a responsabilidade civil em 2 espécies. E isso vai ter, por mais que, se vocês catarem alguns autores, como Pablo Stosi, o próprio Tartucci também vai falar isso, Pablo Stosi e o Pamplona, tá? Que eles escrevem juntos. E o Tartucci vai falar isso, e ele traz lá uma gama de autores que vão dizer que não teria o porquê ter essa diferenciação, mas eu vou mostrar aí uma questão prática, tá? Nós temos uma espécie que seria uma responsabilidade civil contratual. Essa responsabilidade civil contratual, nós estamos falando de uma inexecução obrigacional. Então, a gente pressupõe um negócio jurídico, tá? Porque quando a gente pressupõe um negócio jurídico, lembra lá, artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão é virtude de lei. Beleza. A partir do momento que eu faço, aquele meu contrato, ele faz lei entre as partes. E o seu descumprimento vai gerar o quê? Perdas e danos. Perdas e danos é o quê? Responsabilidade civil. Artigo 389. Então, nós temos que saber, muitas vezes, o que é perdas e danos contratual do que é perdas e danos extracontratual. Ou aquiliana, como é comumente chamada também. Que já, sob o ponto de vista extracontratual, diz respeito ao direito alheio, ou seja, as normas que regem a conduta. Então, qualquer inobservância de qualquer preceito legal, por exemplo, no artigo 186 ou 187, 187, muitas vezes ele está mais vinculado à contratual, mas enfim, vamos colocar como exemplo aqui o 186. O 186, ele é um exemplo de que se eu descumprir algum preceito legal, logo eu preciso indenizar. Beleza? E consequência prática disso?
Eu coloquei uma consequência prática disso aqui que é batata, é supimpa, vamos assim dizer. Bom, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora vai incidir a partir do evento danoso, nos termos do 398 e da súmula 54. Então, exemplo, um acidente de trânsito entre veículos. Já na responsabilidade civil contratual, em regra, os juros de mora fluem a partir da citação inicial, artigo 405. Tá? Exemplo, indenização referente ao seguro obrigatório, o DPVAT. Claro que em algumas situações, pessoal, quando eu estou diante de uma obrigação positiva, líquida e com o vencimento certo, os juros deverão correr a partir do vencimento da dívida, nos termos do 397. Mas, se eu falar da responsabilidade civil contratual em regra, os juros, ele vai correr aí a partir da citação. Pessoal, isso gera uma consequência prática muito grande, Eu tenho discussões de responsabilidade civil que elas estão desde 2010. E agora, em 2020, ficou decidido, após muito custo, que a culpa é de um terceiro que não estava no processo. Então, o processo de 2010, o cara está sendo citado agora. Tá? O STJ já reconheceu a responsabilidade desse terceiro. E se os juros correr da citação, ferrou. Porque eu perdi 10 anos. Quanto que não dá de juros isso? Estão vendo? Então tem uma consequência prática muito grande. E o que é interessante, pessoal, que muitas vezes a gente tem que dividir aí essas questões. Eu vou contar para os senhores e para as senhoritas uma situação bem interessante que nós temos também, que está relacionada à publicidade. Vocês lembram que, bom, o Zeca Pagodinho, então para quem não lembra, depois procura no Google, mas se ele fosse no Faustão, se ele fosse em qualquer programa de auditório, em todos ele estava bebendo. Ele estava com a cervejinha dele lá. Ele ia lá no Faustão, tinha no cantinho a cervejinha dele lá. Qual cerveja era? Brahma. Ok? Por isso que eu falei que as coisas mudam, né? Hoje a gente não pensa mais em o cara ir lá, vai no programa beber cerveja. Não pega muito bem, né? Eu tava vendo nos negócios do YouTube lá uma entrevista da Hebe no Roda Viva, o cara perguntando falando assim, por que você defende tantos homossexuais? Né? Isso não incentiva? E o cara com cigarrão aqui, ó. Então imagina, eu tô dando aula pros senhores aqui fumando um cigarro. Será que é compatível? Hoje não, né? Mas na época era. Então, o Zeca Pagodinho, tem essa característica de sempre for um cervejeiro e ele era brameiro. Ele gostava de Brahma. Teve uma época que a Brahma Antártica e a Skol se reuniram, se transformou em Ambev, dominaram, querendo ou não, o mercado, tá? E a nova Skin, a Skin Cariol, ela sempre foi uma cerveja mais... Em outras épocas, ela já foi uma cerveja que ela era bem conceituada, mas depois acabou caindo. Então, a Skin Cariol, para tentar dar um up ali no seu market share e vender mais, ela pegou e fez a nova Skin. Então, fez uma nova marca. E ao fazer a nova Skin, quem que ela chama para garoto propaganda? Zeca Pagodinho. Que é uma propaganda melhor do que você tirar um cara que é brameiro da empresa e trazer para sua. Você fala, nossa senhora! Enfim, foi uma jogada de marketing. A Brahma percebeu que aquilo começou a prejudicar suas vendas, tá? Então começou a ter essa problemática. Ela foi lá e aliciou o Zeca Pagodinho a voltar. O Zeca Pagodinho volta para a Brahma, então. Claro que daí nós temos as penalidades do contrato, né? Multa contratual, enfim. Quando ele volta para a Brahma, ele faz o seguinte comercial. Então, olha como que a gente tem que entender o contexto. Um comercial de cerveja ele é feito para quem? Para homem. O comercial de cerveja, lógico que as coisas vêm mudando, mas em regra ele é feito para homem.
vai verão, vem verão. Por que, que é uma gostosa lá? Eles querem chamar esse público, entendeu? Então a gente tem enraigado um tipo de produto que tem essa raiz machista, tá? Então, dentro dessa ideia de raiz machista, que são as propagandas de cerveja, a Brahma pega e coloca ele para falar assim, ó. Eu só fui dar uma volta lá, mais ou menos assim, porque eu não lembro assim exatamente o comercial. Eu fui dar uma volta lá, mas eu não largo da minha, né? Então quer dizer, você esquincalhou, você é uma prostituta que eu só dei uns pega lá na rua, né? Mas eu volto aqui para minha patroa. Claro que isso pega muito mal para a marca. Então, além dos danos contratuais, também porque daí o dano contratual seria o quê? A Nova Skin cobrar a multa do Zeca Pagodinho. Ok? Essa daí também, Givanildo, é um problema do Roberto Carlos, né? Bom, então nesse caso, a multa contratual eu só cobraria do Zeca Pagodinho. Só que a Skin Cariol, a Nova Skin, entrou também com uma ação contra a Brahma, alegando o seguinte, falou, olha, você feriu a boa-fé objetiva aqui. Ao ferir a boa-fé objetiva, você incorreu em abuso de direito. E ao incorrer em abuso de direito, você tem que me responsabilizar. E daí teve a indenização. Beleza? Só que a Nova Skin não se contentou. Ela não se contentou. Quando o Zeca Pagodinho fez, que ele falava lá que não abandonava a original, a Nova Skin vai e faz uma propaganda colocando um sósia do Zeca Pagodinho e ele tá lá, bababá, bababá, e no fundo, ô fulano, qual que é o prato do dia? Eles colocam lá, traíra. Falando da atitude do Zeca Pagodinho. Bom, o Zeca Pagodinho entrou com uma ação contra a Nova Skin, falando ofensa aos direitos da personalidade. E o Tribunal de São Paulo disse que, naquele caso especificamente, não cabia dano moral. Porque ele que deu, ele enquanto uma pessoa pública, ele sabia das consequências dos atos dele, e ele que causou isso. O Tartucci não concorda com essa decisão, porque ele entende que não caberia exceção da verdade, né? De falar, o cara é um traíra mesmo, então a gente pode xingar. E eu fico em dúvida, na realidade. Me parece que dá uma culpa exclusiva da vítima aí mesmo, né? Ele que gerou tudo isso daí, contribuiu com essas questões. Mas, enfim, são discussões que nós temos que fazer. Beleza? Então, dentro de uma relação, percebam que você pode ter aí essas... Assim, fica muito tênue o que é contratual ou o que é extracontratual. Beleza? Mas vamos lá. Dando continuidade aí nas nossas análises. Bom, então nós já sabemos que a responsabilidade civil é quando eu vou ser responsabilizado por um ato meu. O ato meu ele tem que ser considerado um ato ilícito, ou seja, está dentro do 186 ou do 187. Beleza? Então eu tenho como pressuposto da responsabilidade civil esse ato ilícito, e nós temos a responsabilidade civil contratual e extracontratual. Uma coisa que é importante, e aí a gente vai discutindo especificamente cada um desses elementos, nós temos que analisar quais são os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Então é importante isso, pessoal, em termos práticos, porque a depender se ausente um desses elementos, consequentemente, ausente a responsabilidade civil, ausente a indenização. Estão vendo? Então, o primeiro elemento que nós temos viria a ser a conduta... antes de entrar nesses elementos, aqui a gente tem uma discussão doutrinária muito ferrenha de quantos elementos seriam. Aqui eu vou trabalhar com o posicionamento do professor Flávio Tartucci, que ele trabalha que são 4 elementos. Quais seriam? A conduta, a culpa genérica ou lato sensu, o nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Só que se vocês pegarem os autores de direito civil, cada um vai trazer aí uma quantidade de elementos diferentes. Em algumas situações, a depender do avanço da responsabilidade civil, e depois eu indico para os senhores um livro muito bom
dentro dessa perspectiva, pode ser que alguns desses elementos eles vão perder a importância. Mas vamos lá analisar ao primeiro elemento. Então, o primeiro elemento, ele está relacionado com o ato ilícito. Porque pensem bem, se o pressuposto da responsabilidade é o ato ilícito, esse ato ilícito tem que ser feito por alguém, não é verdade? E esse alguém faz mediante uma conduta, que seria uma ação ou omissão. Beleza? Mas no caso da omissão, é necessário que, além da pessoa, né, se omitir, que demonstre-se que caso ela não tivesse, ou caso ela tivesse feito, né, caso ela não fosse omissa, que o dano poderia ser evitado. Então a gente precisa provar isso, tá? A ação é fácil, a ação fez, a cagada tá feita, desculpe o termo, não tem muito o que fazer. Mas na omissão, eu tenho que falar, olha, é porque você não fez isso. Beleza? E daí sim, eu provo, eu preciso provar isso, eu preciso demonstrar isso, para que se eu não tivesse feito, o dano teria sido evitado. Aí uma primeira discussão que nós temos no âmbito jurisprudencial, então algumas decisões judiciais discutem bastante isso. Pergunta aos senhores e às senhoritas, condomínio responde por furto-roubo? Vamos lá, o que vocês acham? Coloquem no chat. No chat. Bom, como ninguém respondeu, vamos continuar aqui. Depende, pessoal. Depende, tá? Eu coloquei uma decisão do STJ no agravo regimental e um agravo em recurso especial que veio do Rio de Janeiro. E o STJ, ele caminha para colocar alguns parâmetros para ver se responde ou não, tá? Primeira questão. Quando eu falo na unidade autônoma, o condomínio não responde. Porque o dever de segurança muitas vezes é do Estado, tá? Então, em regra, nas unidades autônomas, o condomínio não responde. Mas, se ocorrer na área comum e houver uma previsão na convenção, aí ele vai responder. Ou se aquele condomínio pagasse por um serviço de guarda ou segurança. Então, quer dizer, todo mês tem rateio de guarda e segurança e eu vou ser furtado ou roubado dentro do condomínio, ele tem que responder. Aí me parece que nessas situações até dentro da unidade autônoma. Não é verdade? Então, nós temos aí essas discussões. Claro, meus queridos, que uma discussão que é até recorrente e comum, quem nunca chegou num shopping, no supermercado, que lá ele tem o estacionamento, ele coloca, olha, não nos responsabilizamos por bens deixados dentro do interior do veículo ou pelo veículo. Isso é muito comum, não é? É muito comum. Claro que nesse caso nós estamos falando de uma relação de consumo. Então, a priori, meu filho, você tem responsabilidade sim. Porque isso aí faz parte do risco da sua atividade. E você ter um estacionamento, ele, querendo ou não, favorece para você, enfim, ele traz ali algo a mais para você, não é verdade? Então, aqui, quando nós estamos falando se o condomínio responde ou não, é porque o condomínio não tem essa perspectiva de lucro, percebem? Claro que outras discussões tem, por exemplo, se alguém jogou alguma coisa vamos pensar no condomínio vertical, e alguém jogou alguma coisa e ela causou um dano. Quem que paga? Se eu não identificar quem foi, o condomínio paga. Então, assim, a gente tem várias discussões quando nós estamos falando da conduta. Por quê? Regra geral, eu apenas vou responder por aquelas condutas que eu pratiquei. Eu não respondo pelo que os outros fez. Eu respondo por aquela que eu pratiquei, em regra. Mas o nosso próprio Código Civil
vem e estabelece algumas situações. Então, são hipóteses de responsabilidade objetiva, em que você responde por fato de terceiro. Então, está lá no artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil, primeiro, os pais pelos seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, os pais vão responder por esse fato de terceiro. Inciso segundo, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Então, eu vou ter essa questão. Terceiro, o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão deles. Quarto, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação pelos seus hóspedes, moradores e educandos. E quinto, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Então, reparem que o Código Civil, quando ele quis, tá, impor uma obrigação para uma conduta que não fosse sua, ele fez de forma expressa, tá? Alguém aqui já viu uma outra situação, fora esses exemplos, que gera a responsabilidade de terceiro? Em termos práticos? Na jurisprudência, nós temos um caso que eu acho um absurdo. Que é a solidariedade do proprietário de veículo. Não acho, assim, é incrível que algumas coisas acontecem na minha advocacia que são questões, assim, de fases, né? Isso eu acho um absurdo e eu tenho uns 10 processos que eu advogo pro proprietário do carro. Eu falo, puxa vida, né? Tanto processo. Não, de um lado é bom, porque você faz aquilo com mais afinco, né? Mas eu acho um absurdo você condenar o proprietário do veículo. Vamos pensar que nós estivéssemos fora dessa desgrama, dessa pandemia, né? Então a gente pudesse estar ali, ó, tete a tete. E eu falei assim, poxa, como nós vamos ter 4 aulas, ninguém conhece ninguém que vende uns salgadinhos aí pra gente buscar. Aí ela falou, ô, professor, eu conheço, lá perto de casa, né? Falou, opa, então liga lá. Ela liga, ela fala, só que eu tô sem carro para buscar. E eu falo, não, beleza, você vai com o meu. Ela fala, não vou. Eu falo, não, pode ir tranquilo, tem seguro. Você tem carteira? Não, tem, tá certinho? Tá, beleza, ela tá em aula, né? Tudo ok? Me precavi. Porque eu não posso ir lá com você, mas você vai com o meu carro. Daí ela sai e mata alguém, eu sou solidário a ela. Olha que absurdo. Aí, nós temos um problema nessa questão, tá? E é um problema que eu não vejo discussão no STJ. Eu não vejo essa discussão no STJ. Bom, o artigo 265 do Código Civil, ele vai dizer que a solidariedade não se presume. Ela tem que resultar de lei ou da vontade das partes. Então, olha o elemento vontade, a importância. Estão vendo? De lei ou vontade das partes. Quando eu emprestei para ela o carro, eu tô com vontade de ser solidário dela? Óbvio que não. Óbvio que não. Estão vendo? Nesse caso específico, se vocês pegarem as decisões judiciais, todas as decisões judiciais vão trabalhar de forma indiscriminada de que há responsabilidade como se fosse fato da coisa. Só que quando o legislador quis fazer isso, ele colocou. Percebe? Ele colocou. E aí, a teoria que vem é que o carro é um veículo perigoso, tal. Dentro daquela mesma ideia de você emprestar arma para alguém. A arma eu até concordo, né, pessoal? Porque, pô, você emprestar uma arma para alguém
né? Agora, um carro não é tão perigoso assim. Todos que estão aqui na sala já sofreram acidente de carro? Já foram causadores? Não. Então não é tão assim, né? Aí, ó. Não é tão assim essa questão. Mas, enfim. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o nosso Código de Processo Civil atual ele traz um sistema de precedentes. Temos várias críticas do Lênio Streck, enfim, de outros juristas por isso, mas o fato é que o nosso Código de Processo Civil diz que nós temos que manter uma jurisprudência íntegra. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu teria que analisar, que eu teria que fazer essa análise aí, tá? De como tem decidido os tribunais e eu tentar, na medida do possível, fazer a decisão igual. Só que o problema, pessoal, é que a gente não sabe o que é precedente. Então, o precedente, eu tenho que ter uma ratio. O que é uma ratio? É uma razão. Então, eu precisaria ter uma razão que parte da praxe para eu chegar a um resultado. Tá? E eu coloquei aqui um recurso especial do STJ, que é de 2006, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que, primeiro, cada ministro faz um voto diferente argumentando diferente. Então, não tem uma ratio. Tá? Claro que eles não discutiam na perspectiva do 265, que isso eu não vi ainda. Mas, enfim, o que ficou consignado lá, que foi o voto da relatora, é que seria fato da coisa, que nós estamos diante de uma coisa perigosa, tá? Só que esse caso, meus caros, ao reconhecer a solidariedade, ocorreu a seguinte questão. Os malandrões, 4 amigos, foram para a balada. Chegou lá na balada, encheram o nariz de droga, tomaram bala, cheiraram cocaína, beberam um monte. E o único que não usou drogas ilícitas era o motorista. Só que o motorista estava meio com sono. Ele só bebeu. E os outros, né? Pá! Todos agitados porque usaram drogas que não faz dormir. Pois bem, o dono do carro falou, dirige você então que você não tá com sono. Porque louco é assim, né? Louco não pode ser louco só em um lugar. Ele tem que ir para outro lugar. Né? Olha as cagadas dos meninos. Pegaram o carro, foram para uma outra cidade, para uma outra festa. Um after, sei lá. Enfim. E nesse trajeto aí mataram algumas pessoas no acidente de carro. Aí me parece que nessa situação é óbvio que todos são solidários, porque todos são coautores. Né? Eles estavam juntos. O fato de ter o carro, de ser dono do carro ou não representa nada. O fato é que você deu a chave do seu carro para um louco dirigir. Que é um caso totalmente diferente do meu da Iló. E o STJ trata tudo como igual. Então, quer dizer, eu não discuto a conduta. Então, o STJ reconhece que a conduta de entregar um veículo para uma terceira pessoa te gera solidariedade. Tá, mas o fundamento legal disso? Ao que me parece, fere o 265. Como que você resolve isso? Tinha apenas um professor, agora eu não me recordo qual, mas é um desses livros clássicos de responsabilidade civil, que ele discutia isso, tá? Que não poderia ter essa solidariedade. Claro que a depender de eu analisar a conduta ou não da parte, tá? Enfim, eu posso ou não responsabilizar, mas pela conduta da pessoa, não pelo simples fato de ter uma coisa. Porque o fato de ter uma coisa inanimada, então ter um bem, me gera responsabilidade civil nas hipóteses do 937 e 938. Então, eu tenho um boi e, enfim, eu crio gado. Do lado, tem um pasto de soja. Os meus bois rebentam a cerca, vão lá e comem toda a soja, né? Falou, opa, rachou. Hoje é dia de festa. E vocês não sabem como é engraçado, pessoal. Deixa eu compartilhar com os senhores, que a senhora disse que é uma experiência de vida. Tem um amigo meu que ele fez doutorado comigo, que ele é lá de Minas, e o pai dele cria gado, né? Então vai eu, né? O cara da cidade, né? Malandrão que malemar vai em sítio. Fui lá, né?
E eu comecei a ajudar o pai dele a vacinar os gados, enfim. E uma coisa bem interessante. Primeiro, a vaca sabe qual que é o seu bezerro. Não sei como, mas ela não deixa outro bezerro mamar nela ali. É uma coisa bem louca. E por que eu tô contando essa história? Porque a vaca ela não tá nem aí pro bezerro, ela quer saber de comida. Então, se ela vê comida, ela chuta o bezerro para lá e ela vai comer. Então, por que muitas vezes você tem que ser responsável pelo fato da coisa? Você tem que cuidar do seu animal. Porque se você tem 2 propriedades aqui e ele viu comida, é que a gente tem sorte que eles não sabem a força que eles têm. Então, se chega perto de um boi, ele caga de medo de você. Ele tem 2 metros de altura e caga de medo de você, porque não tem noção da força. Uma cerquinha daquela não é nada perto dele. Mas, enfim, quando ele vê comida, é comida. Ele quer saber de comer, tá? Então, a própria legislação, ela já traz para nós o fato de uma coisa inanimada. E também nós temos lá, no Código de Defesa do Consumidor, a minha responsabilidade quando eu coloco o produto no mercado de consumo. Está lá nos artigos 12, 13, 14, 18, 19, do CDC. Tá? Então a gente tem esse problema da solidariedade do proprietário do veículo, que eu não concordo de maneira alguma. O fato de você ser proprietário de veículo, logo eu chego à conclusão de que você é responsável. Bom, para finalizarmos essa primeira parte da aula, tá? Coloquei aí algumas questões da casuística em termos de responsabilidade civil. Bom, que a instituição, o enunciado 191 da terceira jornada, tá? A instituição hospitalar privada responde, na forma do artigo 9323, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes do seu corpo clínico. Então, pessoal, uma dica aí. Se vocês forem entrar com uma ação, vale muito mais a pena entrar com uma ação contra o hospital, ou contra a Unimed, contra um plano de saúde, tá? Porque a responsabilidade deles é objetiva e não subjetiva. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Outra questão aí que eu coloquei, que há a presunção de responsabilidade civil da empresa ou instituição por ato ilícito praticado por seu preposto, com dolo ou culpa, devendo esta reparar o dano moral e material. Então, por exemplo, se vocês tiverem que fazer defesa para uma empresa, não coloque a culpa no funcionário, não. Não vai colar. Eventualmente, chame ele para o processo, para você ter o direito de regresso, tá? Naquele mesmo processo. Mas se você trabalhar tentando responsabilizar só ele, isso aí eu acho é algo assim, uma matéria que é um pouco frágil. Beleza?